Etapa 3, Jornada com o Livro do Céu. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Que alegria, Senhor, poder mais um dia dar continuidade nessa jornada, lendo, meditando, partilhando esses escritos. Livro do Céu, Desabafos do Senhor, desabafos de amor de um Deus. Volume 25, capítulo 18, de 29 de dezembro de 1928. Céus e sóis mudos, céus e sóis falantes. Como continua a criação? Como o céu não será mais estranho à terra. Estava seguindo o fiat divino na criação para fazer companhia aos seus atos, e meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, me disse: minha filha, olha como é bela a criação, que ordem, que harmonia contém. Mas apesar de sua beleza, os céus, as estrelas, o sol, todos são mudos, não têm virtude de dizer nem sequer uma palavra. Em troca, os céus, as estrelas, o sol, o vento imperante de minha divina vontade, são todos falantes e têm uma eloquência tal que ninguém pode igualar. O anjo, o santo, o douto, diante dos céus de minha vontade faladora, ficam mudos e se sentem ignorantes. Mas porque estes céus e sóis são falantes? Porque contêm a vida. Mas você sabe o que são estes céus e sóis falantes? São os conhecimentos que te manifestei sobre minha divina vontade. Ela não só é vida, mas é a fonte, a origem e a vida de todas as vidas. Por isso, os céus de seus conhecimentos não podem ser mudos. Assim, cada conhecimento sobre meu fiat é um céu, um sol, é um vento diferente um do outro, que tendo a virtude falante e possuindo a vida divina, tem virtude de produzir novos céus e sóis mais belos e ventos mais impetuosos para investir os corações e com seu doce gemido dominante conquista-os. Veja então, minha filha, como meu amor superou o amor que tivemos na criação, ao manifestar-te tantos conhecimentos sobre minha divina vontade,
porque na criação um só céu, um sol, etc. Bastou a nosso amor, porque queríamos desabafar todo o afogamento do nosso amor sobre o homem falante, e nele queríamos criar os céus, os sóis falantes no fundo de sua alma. Mas ao subtrair-se de nosso querer divino, pôs um limite a nosso amor, e os céus falantes não tiveram mais vida nele. Mas nosso amor não disse basta, no máximo fez uma pausa e esperou. Mas não podendo conter-nos mais, retomou sua criação dos céus e sóis falantes na pequena filha de meu querer. Olha para eles no fundo de tua alma. Todos os meus conhecimentos sobre o meu Fiat, todos em ordem e harmonia, e quem é céu e fala, e forma outro céu, quem é sol e fala, e enquanto se faz luz e aquece, forma outro sol, quem é mar e forma suas ondas falantes, e enquanto fala, forma outro mar para investir, para levar todos o novo mar de paz e de alegria da minha vontade. Quem é vento e ora com o seu império fala para derrubar por terra os corações mais duros, e ora fala com as suas carícias para não infundir temores. Ora fala com gemidos amorosos para fazer-se amar. E enquanto fala, forma outros ventos, e sua palavra corre para fazer conhecer a vida, a potência de meu divino querer. Em suma, todos meus conhecimentos sobre ele são uma nova criação mais bela, mais variada que a criação, e muito mais bela porque é falante, e sua palavra é a vida da minha divina vontade, que leva a criatura. Por isso me sinto feliz em sua alma, porque estou no meio dos meus céus, estrelas e sóis falantes. Mas minha felicidade se duplica quando você faz o sacrifício de escrever, porque vejo que estes céus falantes sairão e sua palavra formará novos céus que levarão a vida do meu Fiat divino entre as criaturas. Então o céu não será mais estranho à terra, porque estes sóis falantes formarão a nova família celestial sobre a terra, e sua palavra porá em comunicação ao Criador e à criatura. Os ventos destes conhecimentos porão em comum as alegrias secretas da Santíssima Trindade, e tornando-se proprietário da Trindade, da santidade e felicidades divinas, todos os males desaparecerão, e eu terei a alegria de ver a criatura feliz, como saiu de nossas mãos criadoras. Uau, que trecho é esse, meu Deus do céu, que maravilha, que bênção. Aqui o Senhor trazendo para nós essa informação, confirmando que os escritos são os desabafos do seu coração, os desabafos de amor de Deus, depositados nessa criatura chamada Luísa Picarreta, e o quanto que isso o fazia feliz, principalmente à medida que ela ia relatando, escrevendo, ia se tornando possível que hoje tenhamos acesso a estes desabafos de amor. E ele vai falando para Luísa, meu Deus, olha como é bela a criação, que ordem, que harmonia contém, mas apesar de sua beleza, os céus, as estrelas, o sol, todos são mudos. Tudo é mudo, o sol não fala, as estrelas não falam, o céu não fala, os demais seres criados todos têm as suas formas de expressão, mas nenhum deles tem a capacidade
de falar, de se comunicar verbalmente, através da palavra, através do verbo que é o próprio Senhor. Ele é o verbo, ele é a palavra. E somente ao ser humano ele deu essa capacidade, deu essa potência, deu esse atributo que é ele mesmo. E deu para nós. Enquanto esses outros astros, esses outros seres criados são mudos, ele diz: em troca os céus, as estrelas, o sol, o vento imperante de minha divina vontade são todos falantes e têm uma eloquência tal que ninguém pode igualar. O anjo santo douto diante dos céus de minha vontade faladora ficam mudos e se sentem ignorantes. E quem é que são esses céus? Quem é que são esses sóis? É a sua própria manifestação das verdades, são as próprias verdades que ele comunicou. É tudo que ele falou, são esses sóis, são esses céus que falam, mas eles não falam por conta própria, eles falam através do ser humano, através da criatura. Ele deu a capacidade para nós para expressarmos, para comunicarmos essas manifestações da sua divina vontade, falante, obrante, e ele quer a criatura para ser essa expressão. Mas por que estes céus e sóis são falantes? Porque contém a vida da divina vontade, contém a vida de um Deus. Mas você sabe o que são estes céus e sóis falantes? São os conhecimentos que te manifestei sobre a minha divina vontade. Então, todos os conhecimentos que o Senhor manifestou, que Ele comunicou, que Ele falou para Luísa, e ela escreveu, são estes sóis, são estes céus, são estas estrelas, são estes mares, são tudo isso. E estes são possuidores, portadores de vida. Ela não só é vida, mas é a fonte, é a origem e a vida de todas as vidas. E nós sabemos que ele já revelou no livro do céu que a divina vontade é a grande geradora da vida, é a grande promotora da vida, operadora da vida em todos os sentidos, em todos os âmbitos, em todas as realidades. É a divina vontade que opera. Se agora eu estou aqui, cada um de nós temos possibilidade de falar, de trabalhar, de ver e todas as demais circunstâncias que fazem parte da nossa vida é por causa da divina vontade. Ela é essa potência, esse motor, essa máquina criadora, essa máquina promotora da vida, portadora da vida, movimentadora da vida. E ela não quis apenas criar e dar a vida, mas ela quis comunicar-se, falar. E ela vem nesse tempo, na época da Luísa, manifestando para ela esses conhecimentos e agora está disponível para nós. Assim, cada conhecimento sobre o meu Fiat é um céu, um sol, é um vento diferente um do outro, que tendo a virtude falante, ou seja, a potência de falar, e possuindo a vida divina, tem a potência, o poder de produzir novos céus e sóis mais belos e ventos mais impetuosos para investir os corações e com seu doce gemido dominante conquista-os. E é assim que vai acontecendo, nós vamos sendo conquistados por estes sóis, por estes ventos, por estes mares, por estes céus e sóis dos divinos conhecimentos, das divinas manifestações que o Senhor fez na Luísa. Eles vão nos conquistando, à medida que a gente vai tocando,
vai nos conquistando essas verdades. Veja então, minha filha, como o meu amor superou o amor que tivemos na criação. É verdade, Senhor. Ao manifestar de tantos conhecimentos sobre minha divina vontade, porque a criação, um só céu, um sol, etc., bastou a nosso amor, porque queríamos desabafar todo o afogamento de nosso amor sobre o homem falante. E nele queríamos criar os céus, os sóis falantes no fundo da sua alma. Mas ao subtrair-se do nosso querer divino, pôs um limite a nosso amor, e os céus falantes não tiveram mais vida nele. Mas nosso amor não disse basta, no máximo fez uma pausa e esperou. Mas não podendo conter-se mais, retornou sua criação dos céus e sóis falantes na pequena filha do meu divino querer. Então, tudo aquilo que o Senhor havia começado em Adão, ele estava criando sóis, céus, estava criando nele à medida que ele ia manifestando para Adão as verdades, os conhecimentos, tudo que ele ia comunicando a Adão, tudo que ele ia ensinando para Adão, ele ia depositando nele esses céus falantes, esses sóis falantes, esses ventos comunicantes, ia depositando nele. Mas à medida que o Senhor não tinha ainda concluído o trabalho em Adão, e ele saiu, ele se retirou. E assim o Senhor precisou que estes desabafos de conhecimento sobre o divino querer, sobre a divina vontade, que não só estava expressa, comunicada no ato de criar, mas queria estar manifesta no ato de falar mesmo, de transbordar o amor para fora, o amor da Santíssima Trindade transbordar para fora, levando ao homem o conhecimento desse amor, que não só criava, mas que continuava a amar e queria ser conhecida para ser também amada. E ele estava fazendo esse trabalho de depósito desse conhecimento, desse divino querer de Deus no Adão. Adão estava sendo formado, estava sendo trabalhado ali. Ele estava recebendo os conhecimentos para ser esse comunicador, esse canal de comunicação desses conhecimentos para todas as gerações, para toda a raça humana, para toda a família humana. Mas aí, quando ele sai, ele se retira desse trabalho, ele interrompe esse trabalho e aí esse trabalho fica suspenso, como o Senhor fala, fica suspenso, porque ele se retira. E aí fica suspenso até a Luísa Picarreta, até a época que a Luísa Picarreta nasce. E aí o Senhor vem nela depositar de volta todo aquele trabalho que ele iniciou lá no Adão, ele recomeça esse trabalho na alma da Luísa Picarreta, recomeça esse trabalho de desabafar os conhecimentos do Fiat, os conhecimentos do amor, os desabafos de Deus, começa nela, reinicia esse processo nela. E olha, hoje nós temos essa possibilidade de tocar nesses escritos por causa que ela disse sim. Meu Deus, isso é maravilhoso, Senhor. Isso é uma graça que nós temos nesse tempo de estar tocando porque uma criatura disse sim para o Senhor. Disse sim e o Senhor pôde manifestar, pôde trazer para ela o conhecimento. E hoje nós podemos receber esses conhecimentos. E aí ele fala, e com sua palavra criadora impor-se para fazer-se ouvir, para levar a todos o novo mar e a paz e a alegria da minha vontade. Quem é vento e ora com seu império fala para derrubar por terra os corações mais duros, e ora fala com as suas carícias para não infundir temores. Ora fala com gemidos amorosos para fazer-se amar. E enquanto fala, forma outros ventos, e sua palavra corre para fazer conhecer a vida, a potência do meu divino Fiat.
Em suma, todos os meus conhecimentos sobre ele são uma nova criação mais bela, mais variada que a mesma criação, e muito mais bela porque é falante, e sua palavra é a vida de minha divina vontade, que leva a criatura. Então, essa palavra, essa comunicação é a própria vida da divina vontade que está sendo comunicada, foi trazida, depositada na luz e hoje está disponível para nós através do que ela deixou escrito. Por isso me sinto feliz em sua alma, porque estou no meio dos meus céus, das estrelas e sóis falantes. Mas minha felicidade se duplica quando você faz o sacrifício de escrever, porque vejo que estes céus falantes sairão e sua palavra formará novos céus que levarão a vida do meu fiat divino entre as criaturas. E é isso que está acontecendo neste exato momento. Estes céus, estes sóis desses conhecimentos sendo compartilhados, sendo comunicados, estão em operação, estão em plena atividade através da minha boca, através da boca de tantas outras pessoas que estão falando desses escritos, que estão compartilhando, que estão publicando. E somos esses canais hoje de levar essa vida, esses sóis, esses céus, esses ventos, esses mares, dessas comunicações, dessas manifestações sobre a vontade de Deus, as verdades do seu amor, as comunicações que Ele deixou ali depositadas na luz e ela escreveu. E porque ela escreveu, hoje nós temos acesso. E a vida não cessou mais, a vida não ficou mais suspensa, essa vida falante não ficou mais suspensa, mas agora está em plena atividade, está se expressando, se comunicando, falando através de nós para chegar a tantos ouvidos, corações, almas de é para chegar em todos, mas nem todos, infelizmente, estarão abertos a receber. Mas aqueles que estão abertos a receber, que sejam também estes novos comunicadores, esses novos canais de comunicação das verdades, dos desabafos de Deus, dos desabafos do céu, as comunicações do céu, para outras almas também. Então o céu não será mais estranho à terra, porque estes sóis falantes formarão a nova família celestial sobre a terra. Olha, é o cumprimento do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. Então formarão essa nova família de céu na terra. Os filhos da divina vontade serão estes habitantes celestiais na terra. Meu Deus, isso é muito grande, isso é maravilhoso saber que nós podemos ser essa nova, fazer parte dessa família celestial já aqui na terra, ainda aqui na terra. E a sua palavra porá em comunicação ao Criador e à criatura. Faz de novo esse elo de comunicação entre Criador e criatura. E o Criador não fica mais mudo, ele pode agora ter onde se expressar, onde falar, onde se comunicar e chegar a outros corações, a outras almas. Os ventos destes conhecimentos porão em comum as alegrias secretas da Santíssima Trindade e, tornando-se a proprietária da santidade e felicidades divinas, todos os males desaparecerão. É isso, essa regeneração que vai sendo feita em nós, nas almas, para tornarmos-nos originalmente como fomos criados. É esse retorno à originalidade da criação, que é descrito no título e subtítulo do Livro do Céu. As chamadas criaturas à ordem, ao posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. É esse reino de Deus, esse reino da divina vontade no meio das criaturas, ainda aqui nessa terra, ainda aqui nesta peregrinação que fazemos enquanto estamos na terra, sem que haja necessidade de esperar o dia da morte para acessarmos essas verdades, essas realidades. E nós sabemos que o Senhor fala no Livro do Céu que os conhecimentos que nós teremos no céu, eles são proporcionais àquilo que nós conhecemos na terra.
Então hoje nós temos a possibilidade de conhecer os desabafos do coração de um Deus, os desabafos de amor de Deus, para que assim nós possamos amá-lo em espírito e em verdade, adorá-lo em espírito e em verdade, lá no céu, aqui na terra também, assim na terra. Não, agora nesse tempo nós não precisamos mais esperar o último dia, o último momento para fazer essa adoração em espírito e em verdade. Já podemos aqui. E o que o Senhor fala na palavra, eis que o Senhor busca por adoradores, que o adorarão em espírito e em verdade, eles que Ele está procurando, e nesse tempo são os filhos da divina vontade que Ele está buscando, que serão esses verdadeiros adoradores, que adorarão em espírito e em verdade, esses que amarão-o em espírito e em verdade, porque conhecerão a quem está amando, o que está amando, a quem está amando e o para que está amando. O que é esse amor? Nós estaremos acessando essas verdades, esse conhecimento todo está disponível ao toque da nossa mão, ao toque dos nossos olhos, ao toque do nosso coração, da nossa alma, está disponível. E ele fala: e eu terei a alegria de ver a criatura feliz como saiu de nossas mãos criadoras. Assim, totalmente regenerada, totalmente restaurada, originalmente sem mácula, sem mancha, sem pecado, sem tendências maléficas, sem essa desordem que nos faz hoje obrar e amanhã não, essa desordem que nos deixa na inconstância de hoje eu quero conhecer, hoje eu quero amar a Deus, amanhã eu rejeito. Então, toda essa inconstância que nos toca, que toca a nossa humanidade por causa do pecado, por causa desse veneno do pecado original, com o império do divino querer na nossa alma, com acessando esses conhecimentos e aderindo a eles, e sendo esses canais dessa comunicação para demais almas, a nossa alma vai sendo regenerada e volta ao estado original. E isso faz a felicidade de Deus, porque a criatura volta a ser aquilo que Ele projetou, aquilo que Ele planejou, volta a ser esse paraíso terrestre aonde um Deus pode habitar, aonde um Deus pode caminhar nas tardes e falar, se comunicar, conversar com a criatura novamente. Estes diálogos de Deus que ele tinha com Adão, ele volta a ter a possibilidade de acontecer novamente nessas almas que vão tocando esses conhecimentos e vão aderindo a essas verdades. Ah, Senhor, permita-nos, Senhor, não rejeitar essas suas manifestações, mas aderir cada vez mais, de forma mais contundente, de forma mais concreta, de forma mais verdadeira a cada nova manifestação, a cada novo conhecimento que o Senhor vai transmitindo para nós. Capítulo 19, de 1º de janeiro de 1929. Páginas de sua vida que formarão uma época, presente de ano novo que Jesus quer. Circuncisão, decisão por parte de Deus e espera a decisão por parte das criaturas. Eu estava pensando no que eu poderia oferecer ao menino Jesus como um presente de ano novo, e eu pensei que talvez fosse bom dar-lhe novamente a minha vontade, como um pequeno banco para seus pés pequenos, e bem como entretenimento em suas pequenas mãozinhas. Mas enquanto pensava assim, meu pequeno Jesus se fazia ver dentro de mim, dizendo-me: minha filha, tua vontade já é minha. Tu já não és dona dela, tendo-a dado a mim tantas vezes, e eu a tenho, ora como banquinho, ora como entretenimento em minhas mãozinhas, e ora prendendo-a no meu coração como a mais bela conquista, e como alegria secreta que alivia as minhas tantas penas. Quer saber o que gostaria como presente neste dia?
todos os seus atos que fez neste ano em minha divina vontade. Estes atos serão tantos sóis que porás ao meu redor, e eu, ó, como estarei contente ao ver que a pequena filha do meu querer divino me deu como presente os tantos sóis de seus atos. E eu, por correspondência, te darei a graça de duplicar estes sóis de seus atos feitos em meu querer, para dar-lhe a oportunidade de me oferecer um presente mais belo e mais rico. Depois ele adicionou: minha filha, cada manifestação que te fiz sobre minha divina vontade é como uma página de tua vida. E se tu soubesses quantos bens encerram estas páginas, cada uma delas é uma corrente entre o céu e a terra. É um sol a mais que resplandecerá sobre a cabeça de todos. Estas páginas serão portas-vozes da Pátria Celeste. São passos que faz meu divino querer para se aproximar das criaturas. Por isso, estas minhas manifestações sobre meu querer, como páginas de vida, formarão uma época para as futuras gerações, nas quais lerão o reino de meu Fiat e muitos passos que ele deu para vir no meio delas, e os novos direitos que ele lhes deu para trazê-los de volta ao seu reino. Minhas manifestações são decretos e só me movo a manifestar um conhecimento quando quero dar aquele bem que manifesto. Por isso, tudo o que te disse acerca de minha divina vontade são capitais divinos que coloquei fora. Assim que serão as páginas mais belas de tua vida, que encerrarão a longa história da minha vontade, e entrelaçando a história do mundo, formarão a época mais bela de todos os séculos. Depois disto, estava pensando na dor amarga que sofreu o menino Jesus na circuncisão, apenas 8 dias de nascido e submetendo-se a um corte tão doloroso. E Jesus, movendo-se em meu interior, acrescentou: minha filha, na primeira época de sua vida, Adão, pecando, feriu sua alma, por onde saiu minha divina vontade e por onde entraram as trevas, as misérias, as fraquezas que formaram a traça a todos os bens do homem. Assim, se bens tem sem minha divina vontade, se acaso os tem, são bens pisados, podres, sem substância, portanto sem força e sem valor. E eu, que o amo tanto, nos primeiros dias de minha vida aqui embaixo, quis submeter-me à circuncisão, sofrendo um corte duríssimo que me arrancou as lágrimas infantis, e nesta ferida eu abria as portas à vontade humana para fazer reentrar de novo na minha, a fim de que a minha ferida curasse a ferida da vontade humana e encerrasse de novo o meu fiat divino nela, que lhe teria tirado a traça, as misérias, a fraqueza, as trevas, e em virtude de meu fiat onipotente, todos os seus bens ficariam refeitos e restabelecidos. Filha, desde que fui concebido e desde os primeiros dias do meu nascimento, eu me ocupava do reino de minha divina vontade e em como colocá-lo a salvo no meio das criaturas. Meus suspiros, minhas lágrimas, meus soluços repetidos, minhas penas, tudo era dirigido a restabelecer o reino do meu fiat sobre a terra, porque sabia que por quantos bens lhe havia dado, o homem não teria sido jamais feliz, nem possuído plenitude de bens e de santidade, nem com a divisa
de sua criação, que o constitui rei e dominador, mas sim que é sempre o homem servo, débil, miserável. Em troca com minha vontade e ao fazê-la reinar no meio deles, lhe teria dado de um só golpe de fortuna todos os bens, sua morada real e seu domínio perdido. Passaram-se quase 20 séculos e não cessei. Meus suspiros duram ainda. E se tantos conhecimentos de minha divina vontade te manifestei, não são outra coisa que minhas lágrimas falantes e os caracteres indeléveis de minhas penas e suspiros, que formarão palavras se manifestam, que formando palavras se manifestam a ti, para fazer-te colocar no papel, com os modos mais ternos e convincentes, o que concerne ao meu querer divino e como quer reinar, como no céu, assim na terra. Assim que nossa parte divina decidiu com decretos incansáveis e imbatíveis, que nossa divina vontade venha a reinar sobre a terra, e não há quem nos impeça. E como sinal disto, enviamos do céu o exército de seus conhecimentos. Se isto não fosse, não valeria a pena pôr em risco os tantos valores de uma vontade divina. E assim como por tantos séculos estiveram escondidos ao homem, assim poderiam continuar. Agora esperamos a parte das criaturas que demoram ainda em decidir-se, especialmente aqueles que diferem o ocupar-se em fazer conhecer os segredos do meu querer divino e o grande bem de seus conhecimentos. Vontade humana, como me és ingrata, espero tua decisão para nos dar o beijo e dar-te o reino que te preparei. E você ainda é indiferente? Minha filha, rogai, e por tua parte não ponhas nenhum obstáculo a um bem tão grande, que será o desabafo maior de nosso amor. Tocar nesses escritos e não ser comovidos, e não ser atraído, não ser movido à adesão, é praticamente impossível, a não ser que o nosso coração esteja tão fechado, Senhor, não tem nem palavras para dizer, mas à medida que vamos tocando, essas palavras, elas têm que se tornar, elas têm que se encarnar na nossa alma e se tornar vida dentro da nossa alma. É isso, são comunicações de vida que o Senhor está fazendo para nós nesse tempo, manifestando essas verdades, verdades do seu coração, verdades do interior de Deus, verdades do interno, do ad intra da Santíssima Trindade. São verdades que Ele manifesta, conhecimentos que Ele traz inéditos, que até então para nós não existiam, mas que agora estão disponíveis, foram depositados na Luísa e hoje está disponível para nós acessarmos, para nós tomarmos parte, para serem partes de nós, para encarnar-se dentro de nós. Não tem como continuar indiferente. Olha o que ele fala. Eu te preparei tudo isso e você ainda está indiferente à vontade humana. Você ainda está indiferente, ainda está cega, ainda está fechada à vontade humana. A nossa vontade humana está sendo atraída a essas verdades para aderir a elas. Que a gente não fique indiferente, mas que a gente adira com todo o coração, com toda a força, com todo o desejo mesmo de fazer parte de tudo isso que o Senhor está nos trazendo, está nos comunicando, está nos relatando. E ele fala que através ali desse gesto, desse ato da circuncisão, ele recebe a ferida nele para que através dessa ferida o acesso aos conhecimentos das manifestações, das verdades, ao acesso a essa vida divina possa ser restabelecida. Ele se deixa ferir para sarar a ferida do pecado original em nós.
Essa ferida que o pecado original fez com que a vontade divina saísse de Adão. Quando Adão pecou, abriu essa fenda e através dessa fenda a vontade divina foi retirada. E aí na circuncisão ele vem em todo, na verdade em todos os atos ele fala que toda a vida dele sobre a terra foi para garantir com que o reino fosse estabelecido na terra. Ele foi trabalhando segundo a segundo na sua vida interior, ali colocando, formatando o reino, gerando ali, restabelecendo o reino, garantindo que o reino fosse realmente restabelecido. E aí passam-se séculos até chegar a Luísa Picarreta e ele encontrar nela essa disposição, trabalhar na alma dela e comunicar, depositar ali nela as verdades, e hoje ela está disponível para nós. Essa fenda está aberta para que nós acessemos, está aberta para que nós adentremos, para que nós vivamos nela. Nossa, meu Deus. E ele vai falando tanta coisa linda, tanta coisa maravilhosa nesse trecho que, nossa, poderíamos ficar aqui horas e horas e horas falando, repetindo essas palavras, nos alimentando delas. Elas são para nós alimento. Minha filha, cada manifestação que te fiz sobre a minha divina vontade é como uma página de tua vida. Ele está reescrevendo a nossa vida, nossa vida está se dando, está se fazendo na divina vontade. E se tu soubesses quantos bens encerram estas páginas, nós vamos tocando, Senhor, esses bens. À medida que a gente vai conhecendo, a gente vai tocando esses bens. Mas ainda falta muito conhecimento, ainda falta muita noção do que são esses bens. Cada uma delas é uma corrente entre o céu e a terra, é um sol mais que resplandecerá sobre a cabeça de todos. Estas páginas serão porta-vozes da pátria celestial. Essas comunicações do céu que estão se dando, que estão se manifestando, que estão falando, que estão sendo expressadas. São passos que faz o meu querer divino para se aproximar das criaturas. Deus quer se aproximar das criaturas. Deus quer fazer vida na criatura. Por isso, essas minhas manifestações sobre o meu querer, como páginas de vida, formarão uma época para as futuras gerações, nas quais lerão o reino do meu Fiat, os muitos passos que ele deu para vir no meio delas, e os novos direitos que ele lhes deu para trazê-los de volta ao seu reino. Então tudo isso vai chegar ao nosso conhecimento, todas essas verdades, essas realidades, o percurso que o Senhor fez, o trabalho que Ele fez, a operação de tudo isso é conhecimento e vai estar disponível, já está disponível, mas vai sendo à medida que nós vamos expressando, que nós vamos comunicando, que nós vamos partilhando, que nós vamos vivendo atos e atos e atos dentro desse divino querer, vão sendo formados esse reino, vai sendo formado esse reino, para que outras almas venham. E cada página é uma vida. Minhas manifestações são decretas e só me movo a manifestar um conhecimento quando quero dar aquele bem que manifesto. Então ele só se move a dar o conhecimento quando ele quer dar. Então, se ele fala que vai criar sóis, céus dentro da nossa alma, é porque é verdade, é isso que ele está fazendo à medida que nós vamos conhecendo. À medida que nós vamos tocando nesse conhecimento, isso vai se tornando real, isso vai se tornando vida dentro da nossa alma. Por isso, tudo o que te disse acerca da minha divina vontade são capitais divinos que coloquei fora, assim que serão as páginas mais belas da tua vida. Imagina, as páginas mais belas da nossa vida ainda estão por vir, ainda estão por ser escritas, porque à medida que nós vamos vivendo, essas páginas estão sendo escritas, embora elas já estejam no conhecimento de Deus, já exista na realidade da eternidade, porque Deus é eterno, mas para nós se dá no tempo e elas vão sendo formadas. Nós vamos vivendo e vamos conhecendo e a nossa vida vai sendo formada. Essas páginas vão sendo tomando forma, vão tomando vida, vão tomando substância,
que se encerrarão a longa história da minha vontade e, entrelaçando a história do mundo, formarão a época mais bela de todos os séculos. É a era da paz que nós tanto aguardamos, que estamos esperando ansiosos para que chegue. Essa era dos conhecimentos, das manifestações das verdades de Deus, chegando aos nossos ouvidos, ao nosso coração, à nossa alma. Essa época mais bela de todos os séculos. A época do reinado pleno da divina vontade no meio das criaturas. Esse reinado de Deus nas almas. Essa época mais bela. Senhor, que venha o seu reino, que venha o seu reino, que venha o seu reino sobre a terra. É o que nós mais desejamos. E à medida que nós vamos conhecendo mais, a gente deseja que isso se torne concreto, real para nós. Minha filha, na primeira época de sua vida, Adão pecando feriu sua alma, por onde saiu minha divina vontade, e por onde entraram as trevas, as misérias, as fraquezas que formaram a traça a todos os bens do homem. Assim, se bens tem sem minha divina vontade, se acaso os tem, são bens pisados, podres, sem substância, portanto sem força e sem valor. É o que são esses bens terrenos que os homens vão se apegando, mas são bens podres, são bens pisados, são sem substância, são sem força, são sem valor, mas no entanto o homem está apegado a isso e nega os bens eternos. E eu, que o amo tanto, nos primeiros dias de minha vida aqui embaixo, quis submeter-me à circuncisão, sofrendo um corte duríssimo, que me arrancou lágrimas infantis, e nesta ferida eu abri as portas à vontade humana, para as fazerem reentrar de novo na minha. Está disponível, nós temos agora disponível a nossa vontade humana, que adentre na divina e que ceda todo o espaço, a fim de que a minha ferida curasse a ferida da vontade humana e encerrasse de novo o meu fiat nela, que lhe teria tirado a traça, as misérias, as fraquezas, as trevas, e em virtude do meu fiat onipotente, todos os seus bens ficariam refeitos e restabelecidos. Filha, desde que fui concebida e desde os primeiros dias do meu nascimento, eu me ocupava do reino de minha divina vontade. Ele só fazia isso, ele só pensava nisso, ele só obrava nisso, ele só se ocupava disso. E em como colocá-lo a salvo no meio das criaturas. Os meus suspiros, as minhas lágrimas, meus soluços repetidos, minhas penas, tudo era dirigido a restabelecer o reino do meu fiat sobre a terra, porque sabia que por quantos bens lhe havia dado, o homem não teria jamais sido feliz, nem possuído plenitude de bens e de santidade, nem a divisa de sua criação que o constitui o rei dominador, mas sim que é sempre homem servo, débil e miserável. O homem vai continuar dessa forma se ele não aderir à divina vontade. Ele vai continuar sendo débil, vai continuar sendo servo, vai continuar sendo miserável se não aderir a esses conhecimentos. Se as verdades, as manifestações da vontade de Deus não se tornarem vida na nossa vida, não se encarnarem na nossa alma, se essas verdades contidas nesses escritos não forem encarnadas na nossa alma, continuaremos apenas servos, apenas criaturas débeis, criaturas miseráveis, criaturas pobres. Em troca, minha vontade, ao fazê-lo reinar no meio deles, no meio de nós, lhe teria dado de um só golpe de fortuna todos os bens, sua morada real e seu domínio perdido. Então, é essa adesão que nós vamos fazendo que vai restabelecer esse reino de novo. Passaram-se quase 20 séculos e não cessei, meu suspiro dura ainda. E se tantos conhecimentos de minha divina vontade te manifestei, Luísa, não são outra coisa que minhas lágrimas falantes e os caracteres indeléveis de minhas penas e suspiros, que formando palavras se manifestam a ti, para fazer-te colocar no papel, para te fazer escrever com os modos mais ternos e convincentes o que concerne ao meu divino querer e como quer reinar, como no céu assim na terra. Então, tudo isso ele
está depositado, tudo isso é escrito, tudo isso está disponível ao toque das nossas mãos, ao toque dos nossos olhos, ao toque dos nossos ouvidos e à disposição da nossa boca de proclamar isso, de falar isso. Assim que nossa parte divina decidiu com decretos incansáveis e imbatíveis que a nossa divina vontade venha reinar sobre a terra, e não há quem nos impeça. Não há quem vá impedir o Senhor de concretizar, de realizar, de tornar real o reino da sua santíssima vontade na terra. Não há quem impeça. E como sinal disto, enviamos do céu um exército de seus conhecimentos. Esse exército desses conhecimentos, essas manifestações, esses escritos são esse exército que vai colocar em operação, que vai defender esse reino. E se isso não fosse, não valeria a pena pôr em risco os tantos valores de uma vontade divina. E assim, por tantos séculos estiveram escondidos ao homem, assim poderiam continuar. Então, olha só, se por tantos séculos essas manifestações, essas verdades estiveram escondidas de nós, elas poderiam continuar se Deus quisesse, mas Ele não quer. Ele quer que seja conhecido, Ele quer que esse reino seja restabelecido, Ele quer que esse reino aconteça e vai acontecer, já está estabelecido, vai acontecer. Se nem todos vão aderir, mas alguns sim vão, e Ele fala que não é necessário muitos. Não é necessário muitos, embora Ele quisesse que todos, ninguém fosse excluído. Esse é o desejo do Senhor, que ninguém ficasse excluído desse reino. Mas no final das contas não serão muitos, não serão muitos. E por isso a terra está passando por essa purificação. Por isso a terra será purificada. Vai ser purificada, porque não tem como o Senhor estabelecer definitivamente esse reino, concretamente esse reino, sem fazer a purificação da terra, porque muitos não vão aderir, muitos continuarão indiferentes e continuarão na vontade humana. Então, por isso a necessidade da purgação, da purificação, da limpeza da terra, que está acontecendo e vai acontecer. Não tenhamos medo, tenhamos esperança, tenhamos confiança no agir de Deus que Ele está fazendo. E o que Ele está fazendo é o melhor para nós. Agora esperamos a parte das criaturas, que demoram ainda em decidir-se, especialmente aqueles que diferem o ocupar-se em fazer conhecer os segredos do meu querer divino e o grande bem de seus conhecimentos. Aqueles que deveriam tomar a frente de tornar esses escritos conhecidos, que a igreja ainda difere disso, se ocupa com outras coisas e não se ocupa de fazer esses escritos tomarem forma, tomarem corpo no meio das criaturas. A igreja ainda está muito fechada, está ainda muito distante, está ainda indiferente. A igreja, o corpo místico está na vontade humana, está sendo governado pela vontade humana, está sendo dirigida pela vontade humana, está indiferente, mas existem outras almas de leigos mundo afora, sendo esses instrumentos de comunicação. E assim é o desejo do meu coração ser uma dessas almas que será instrumento de comunicação dessas manifestações. Que primeiro o Senhor reine dentro da minha alma e transborde esse reino para fora. Vontade humana, como me és ingrata, espero tua decisão para nos dar o beijo e dar-te o reino que te preparei, você ainda é indiferente. Ah, Senhor, que o meu coração não esteja mais fechado, que o meu coração esteja escancarado para receber todas essas verdades e ser canal de comunicação, Senhor. Eu não quero ficar indiferente, eu quero que a minha vontade, o desejo do meu coração, a minha intenção é que a minha vontade seja totalmente aderente à sua, totalmente submetida à sua, totalmente conformada e fundida na tua, para que somente a tua reine sobre a minha vida, sobre a minha história. Minha filha, rogai, e por tua parte não ponhas nenhum obstáculo a um bem tão grande. Então, nós devemos rogar, sim, Senhor, envia o teu reino sobre a terra, vinde supremo querer governar nas almas, vinde, ó divina vontade, reinar sobre a terra, vem, ó divino querer, reinar nas almas, em cada um de nós.
Vem usando da nossa boca, da nossa vida, de cada momento, de cada segundo da nossa vida, como forma de comunicar-se, de desabafar, de chegar a outras almas. Vem ao Santíssimo querer reinar sobre a terra. Seja feita, Senhor, a tua santíssima vontade, assim na terra como é no céu. Venha o teu reino sobre a terra. Derruba todos os obstáculos, todas as barreiras, para que esse reino possa acontecer de fato e de verdade no meio de nós. E isso será esse desabafo maior do amor de Deus. Desabafa, Senhor, o seu amor sobre a terra, desabafa o seu amor sobre as almas, adentro os corações, as almas. Que essas comunicações, que essas verdades possam alcançar tantas e quantas almas o Senhor quiser nesse dia. Eis-me aqui, Senhor, para ser canal, instrumento dessa comunicação para tantas almas. E minha alma se felicita, fica feliz. Se o Senhor está feliz, a minha alma está muito feliz por poder fazer parte disso, por poder corresponder e não ficar mais indiferente, não ser mais indiferente a essas verdades, a estas comunicações, mas ser canal e instrumento dessas verdades para outras almas. Vem, divino querer, reinar sobre a terra. Não tardes mais, Senhor, não tardes mais. Se é o seu desejo purificar a terra, fazer a limpeza, que faça-se, Senhor, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a tua justiça divina quer agir, haja, ó Santíssima Justiça Divina, haja sobre a terra. Faça as correções que precisarem serem feitas. Faz as purificações que precisam ser feitas. Faz toda a reordenação que é necessário acontecer. Faça-se, Senhor, a tua santíssima vontade, aqui na terra, como é no céu. Eu dou livre acesso à minha alma, dou liberdade para o Senhor agir, para o Senhor fazer na minha vida, na minha alma. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Fia-te. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Estivemos e permaneceremos unidos no nome desse Deus Todo-Poderoso, amoroso e misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiat, 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 Jesus, eu confio em vós.